Então, esse artigo aqui eu escolhi que justamente ele é como se fosse aqui, pelo menos parece muito a continuação daquela última reunião que a gente falou sobre lipidose, né. Esse artigo ele vai abordar o quê? Estimulação farmacológica, tá, do apetite em gatos. Então, é bem interessante, ele é um artigo curto, vocês vão ver que a apresentação hoje vai ser bem mais curta, mas eles fizeram é um artigo de 2014, então já está um pouquinho, eh, já é antigo, né, a gente considera antigo, porque já está com 7 anos, mas pelo menos, assim, eu não vi ainda uma revisão, né, que abordasse esse tema de uma forma bem pontual, bem objetiva. Então, principalmente o quanto quando que vale a pena a gente fazer estimulação farmacológica em gato que tem anorexia, né, qual é utilizado, o que que a gente pode utilizar, pelo menos os que têm, comprovação científica, que tem artigo realmente publicado, e tem estudo detalhado em relação a esse uso. Então, existe vários estimulantes, ou pelo menos assim, supostos estimulantes de apetite que a gente usa, pode se prescrever em pequenos animais e em gatos, mas realmente quando é que a gente vai utilizar, qual a indicação e quando que vale a pena, né, qual fármaco tem melhor resposta, tá? Tem alguém com o microfone ligado, pessoal. Então, os efeitos da anorexia, a gente abordou um efeito bem importante, né, no último encontro, que é a lipidose hepática. Então, aquele paciente que passa 48, 72 horas já sem se alimentar, são pacientes que têm, eh, são pacientes que têm realmente o risco de desenvolver lipidose hepática, principalmente se tiver se for um paciente obeso, né. Então, 2, 3 dias de anorexia nesse paciente, ele é bem arriscado realmente acontecer um quadro de lipidose hepática, tá. Só um instantinho aqui que eu estou só aceitando o pessoal. Eh, então, além desses efeitos da própria lipidose, esse paciente ele vai ter, um quadro, né, de catabolismo, ou seja, o gato, sempre lembrando a vocês que o gato ele vai consumir principalmente proteína para produzir energia. Então, de onde que o gato que tem anorexia vai trazer, vai buscar proteína para poder queimar e gerar energia? Da musculatura. Então, esses pacientes eles começam a perder massa muscular muito rápido, além dos quadros de desidratação e desequilíbrio eletrolítico, né, eles perdem também muita massa muscular. E aí, com certeza, vai gerar outros problemas, principalmente relacionados à imunidade. Então, assim, todo o sistema imune, ele é dependente de aminoácido e proteína. Então, são pacientes também vão cair, essa resposta imune, né, a debelar infecções, curar, cicatrizar feridas, né, pacientes que de pós-cirúrgico também é muito importante isso. Então, esse efeito da anorexia, ele acaba atingindo o gato muito fortemente, diferente do cão, porque são pacientes que não conseguem metabolizar a glicose, não conseguem metabolizar carboidrato de uma forma suficiente. Então ele vai se autoconsumir para poder sustentar, certo? Então por isso que a gente abordou naquele dia da lipidose, a importância de colocar sonda alimentar, porque 48, 72 horas sem se alimentar já pode ser muito importante para o gato, já pode ser muito tarde a gente realmente fazer uma intervenção alimentar. Então, na maioria dos pacientes que entram em anorexia, a gente tem que realmente preparar tanto o tutor como o próprio paciente para colocar uma sonda esofágica, ou uma sonda nasogástrica, né, que foi o que a gente abordou lá na última reunião. Agora, justamente esse artigo, ele traz essa discussão. Quando que a gente pode entrar com um orexígeno e realmente esperar o resultado, quanto tempo que a gente consegue esperar o resultado, se vai realmente funcionar ou não, tá? Lembrando a vocês, também isso faz parte da introdução do artigo, a regulação do apetite. O odor, sabor, textura estarão relacionados com as experiências anteriores desses pacientes. Então, assim, muitas vezes o gato que está em anorexia, a gente consegue fazer com que ele coma, se a gente jogar, a gente oferecer um alimento que ele já comeu, por exemplo, na fase, quando era filhote, né, que aquela fase de descoberta, entendeu, que gera sempre, geralmente, boas lembranças. Então a gente tenta sempre buscar um alimento que ele comeu bem no passado, né. A gente vai ver que o gato ele faz muita aversão à dieta, principalmente quando ele está doente. Então, assim, se ele está doente,
Se ele está com náusea, com dor, então ele vai associar aquela ração do momento à doença dele. Então, muitas vezes a gente buscar outra ração, uma textura que ele é acostumado, né, um odor que ele gosta, entendeu? Então, a experiência anterior é muito importante para a gente tentar fazer esse estímulo nesse paciente. Lembrar que a mastigação de extensão do trato gastrointestinal também vai causar uma inibição do apetite. Então, pacientes, por exemplo, que tem uma distensão de trato gastrointestinal, uma má absorção, uma diminuição do movimento peristáltico, do vazamento gástrico, consequentemente também ele vai diminuir o apetite, porque isso é fisiológico, são reflexos fisiológicos. A própria mastigação, ao mastigar, tanto o paciente felino como a gente acaba gerando um feedback negativo para diminuir o apetite, né? Pelo menos normalmente acontece isso, é para acontecer isso. Se tem um processo de extensão de trato gastrointestinal, consequentemente também vai diminuir, vai servir como feedback negativo para o apetite, né? Estímulos nocivos internos ou externos, ou seja, dor, né, náusea, estresse, tá? Ambiente de muito estresse, de muita competição, né? Um gato que fica sempre ali naquele estado alerta, né? Como se estivesse sempre ameaçado pelo ambiente, ambientes novos, novos gatos, né? Novas pessoas, ou seja, uma mudança do ambiente ali também é muito importante nesse paciente. Muitos deles, por exemplo, entram em anorexia quando mudam de ambiente, quando vai para uma hospedagem, quando vai para a internação, né? Isso também a gente tem que entender. Então, como eu falei para vocês, muitos pacientes, é muito comum no gato, aversão à dieta. Então, vocês imaginam assim, um paciente que você fecha que ele tem doença renal crônica, e aí ele está doente, por quê? Porque ele está vomitando, ele está nauseado, e aí eu vou tentar entrar com a ração renal naquele momento. Então, isso é completamente contraindicado, né? A gente tentar entrar com a ração nova, uma ração que vai permanecer por muito tempo nesse paciente, numa fase que ele está doente, é completamente contraindicado, porque ele vai associar aquela ração ali à própria doença. Então, ele nunca vai comer ração renal se ele está vomitando, está nauseando, tá? E o sistema nervoso e neurotransmissores. Então, assim, isso aqui é que vai comandar, né, toda essa parte bioquímica, elétrica, né, neurológica do controle de apetite. Então, sistema nervoso e neurotransmissores. Aqui ele vai estar relacionado principalmente ao sistema GABA e ao sistema de dopamina serotonina. E esse quadro aqui também é bem interessante do artigo, né? Eles resumiram mais ou menos esses feedbacks, né? Essa regulação de apetite. Então, em várias afecções, por exemplo, sepse, câncer, né? Estresse, tá? E aí eles vão aqui começar a jogar também, por exemplo, com vitaminas B, tem uma ação, tanto em pacientes que têm câncer, né? Também ajuda pacientes renais, ajuda diminuir esse estresse, porque ele entra também aqui nessa roda, digamos, da dopaminérgica, né? Então, a dopamina, ela está relacionada com a formação também da serotonina, tá? Então, aliás, o triptofano está relacionado com a formação da serotonina e que também vai interagir um precursor da dopamina, que aí vai entrar como uma ação realmente orexígena do sistema nervoso central, tá? Como também os benzodiazepínicos, que eu vou falar para vocês, né? Um alfa-agonista com baixa dose também pode estimular o GABA, né? E acabar também diminuindo aqui a ação, por exemplo, da colecistoquinina, que é um hormônio que ele vai diminuir, né, o apetite, né, liberado principalmente pelo sistema gastrointestinal. Então, esse esquema ele vai explicar mais ou menos, por exemplo, a ação também aqui, o que que acontece na sepse, né, uma liberação de muita citocina, interleucina, então todo o processo inflamatório vai diminuir o apetite, porque justamente as citocinas, elas têm essa ação realmente de desestimular o apetite, né, de diminuir o apetite do paciente. E aí a gente, lembrando desse quadro, a gente vai ver que algumas substâncias irão agir justamente em pontos importantes, por exemplo, os benzodiazepínicos como o diazepam, né, eles vão fazer uma estimulação do GABA para justamente gerar, né, que é uma ação muito parecida da ciproheptadina e da mirtazapina, só que ela vai afetar aqui principalmente o sistema serotoninérgico, né? Vou falar um pouquinho mais para você que o próprio artigo também cita. Então, a gente tem que ter uma visão realmente holística desse controle do apetite. Então, cada paciente é uma situação, justamente a gente vai determinar se vale a pena tratar medicamentoso essa anorexia ou já entrar com a sonda alimentar. Existem algumas considerações para o uso, que aí eles pontuam também no artigo. Primeiro, não adianta eu pensar em estimular o apetite de um paciente que, por exemplo, tem dor. Então, febre, dor e náusea, ela precisa ser tratada, eles precisam ser tratados para poder você pensar em estimular o apetite, né? Como é que eu vou utilizar, por exemplo, o estimulante do apetite no paciente com essa boca?
tá, com essa úlcera aqui, que na verdade que é uma neoplasia, então eu posso fazer litros aí de ciproheptadina, pode fazer quilos de mirtazapina, assim, não vai adiantar, por quê? Porque ele tem dor, ele tem uma disfagia muito grande. Então, sempre avaliar o paciente de uma forma geral, de uma forma holística. Por que que esse paciente está sem comer, né? Por que que esse paciente está nauseado, enfim, tratar a náusea, diminuir essa temperatura e tratar a dor desse paciente antes de se pensar em até em colocar uma sonda alimentar. Na verdade, isso é fundamental a gente entender por que que esse paciente está anorexia, né? Buscar uma causa de febre, de dor e náusea e tentar tratar antes de realmente prescrever um estimulante de apetite. Nunca vai substituir diagnóstico, ou seja, por mais que a gente consiga estimular, ter um resultado bom, né? Ou seja, a gente entra com a medicação, volta o apetite, mas não pode esquecer que esse paciente tem alguma coisa, então a gente precisa fechar o diagnóstico, né? Então, isso aqui são medicações que a gente chama de medicações de salvamento, ou seja, de urgência, de realmente tentar fazer com que esse gato coma, independente da causa, e depois a gente vai ter que buscar esse diagnóstico. Nunca é indicado para paciente crítico. Então, aqueles pacientes que chegam muito desidratados, que chegam realmente há muitos dias sem se alimentar, pacientes com distúrbios de hidratação, de eletrólitos, enfim, pacientes críticos, pacientes que vêm em emergência e urgência, a gente nunca vai pensar em prescrever, né, um estimulante de apetite num gato que, por exemplo, está precisando de fluidoterapia intensa, né? Então, também isso é muito importante que a gente lembre, tá? Então, o paciente crítico tem que ser internado, o paciente crítico tem que ser entubado, tem que se colocar sonda esofágica, tem que fazer fluidoterapia, né? Então, a principal indicação seria inapetência moderada sem impedimento físico, ou seja, aquele gato que iniciou ali, ontem ele estava bem, hoje o doutor já percebeu, está comendo menos, amanhã parou total, então vamos ver o que que esse paciente tem, será que ele tem dor oral, tem dor à palpação, vamos tratar essa dor e vamos fazer o estimulante de apetite, né? Vamos ver se esse paciente está hidratado, tá? Ainda tem sua atividade, só realmente está com o apetite ali caprichoso, não está querendo comer o que comia antes, diminuiu a quantidade de comida, tá? Então, sem impedimento físico quer dizer o quê? Com os parâmetros normais, né? Os parâmetros esperados para a espécie, e aí convém, né, a gente pode tentar fazer uma estimulação de apetite, claro, buscando o diagnóstico, tentando tratar dor, febre, como eu já falei para vocês, mas a gente já pode entrar com estimulante de apetite para ver se esse paciente volta a comer da maneira mais rápida, né? Causas comportamentais, aqui as causas principalmente por estresse, né? Por mudança de ambiente, mudança de entrada de outras pessoas, animais, então assim, alguns fármacos também podem ajudar a tanto tratar essa questão do estresse, como também estimular o apetite. Em caso de aversões alimentares, ou seja, esse paciente ele simplesmente ele está com aversão à ração que ele está usando atualmente, né? Ou por lembranças, ou por realmente não gostar do sabor, e aí um estimulante de apetite vai ajudar, porque na verdade vai diminuir esse apetite criterioso, né? Isso vai diminuir essa condição realmente dele estar com aversão, que é muito comum em gato. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar também que o gato é completamente diferente de outra espécie, ou seja, se ele não gostar da ração, ele morre de fome mesmo. Tá? Então, assim, se ele não gostar daquela ração, se aquela ração que está sendo oferecida a ele, ele não vai comer, por mais que a gente deixe ele com fome. Então, realmente, ele morre de fome, mas ele não come. Tá? Então, é muito comum a aversão alimentar no paciente felino, tá? Algumas doenças crônicas e neoplásicas, claro que sendo tratadas, a gente também vai entrar com estimulante de apetite para servir como ali um esteio, né, uma ajuda nesse paciente para realmente voltar a comer alguma coisa. Muito comum, por exemplo, em doentes renais crônicos, que estão, claro, estabilizados, estão hidratados, mas a gente vai entrar, por exemplo, com a mirtazapina, que é o principal estimulante de apetite para esses pacientes, para a gente já fazer com que ele coma melhor, tá? E também neoplasias, principalmente estágios mais terminais, né, de também quimioterapias, a gente vai também prevenir náusea, vômito e vai também entrar com estimulante de apetite para ajudar esses pacientes a comerem, tá? E sempre acompanhar a ingestão de comida de acordo com o requerimento energético, ou seja, foi o que eles citaram também no artigo, não adianta a gente prescrever uma medicação e não acompanhar, não saber o quanto que aumentou, o quanto que esse paciente está realmente conseguindo comer mais com estimulante de apetite. E aí, lembrando a vocês, utilizar sempre a fórmula, né? Essa frase eu achei bem interessante, eu tirei do artigo, testemunhar a gestão de alimentos não indica necessariamente uma ingestão calórica
adequada. Ou seja, não é que o tutor diz: "Ah, ele está comendo mais. Ah, doutor, eu vi ele comendo um sachê hoje", né. Mas quanto que isso aumentou? Né, será que chegou realmente à ingestão calórica adequada? Que é o que a gente quer. Imagina se um gato de 2, 3 dias sem se alimentar, anorexia, a gente começa o estimulante de apetite e ele come uns 3, 4 grãos, né, um pouquinho de sachê, aumentou isso. "Ah, tudo bem doutor, ele está comendo melhor". Mas será que é suficiente? Por que que isso é importante a gente saber? Porque, vai nos dizer se está na hora ou não de colocar a sonda, né. Então se eu passo um estimulante de apetite uns 2, 3 dias para ver como é que esse paciente reage, e se eu não sei quanto que ele está realmente ingerindo, vai ser difícil de eu tomar a decisão se está servindo ou não o tratamento, entendeu. E muitas vezes a gente passa estimulante de apetite, acompanha 2, 3 dias, no máximo, se não teve resultado, vai para a sonda, né, dependendo realmente da doença. Essa formulazinha é uma forma de requerimento energético que tem no artigo, vocês encontram também muito fácil, né, qualquer artigo de nutrição, livro de nutrição, internet, que é 30 vezes o peso vivo do animal mais 70, que você vai calcular o quanto de quilocaloria ele vai se alimentar, ele precisa por dia. E aí você vai naquela ração que ele come, que ele está comendo, você vai fazer uma regra de 3, vai saber em quantas gramas ou em quantos ml vai ter, de quilocaloria, né, dessa ração. Você faz a regra de 3 e vai ver o total de volume de ração que ele tem que comer por dia. Então é fundamental que a gente faça isso, é um cálculo mínimo, fácil, que eu vou ter ideia de quantos mls de ração de sachê ou ração hipercalórica ou gramas de ração que esse paciente tem que comer. Tá. Lembrando, a gente vai esperar 3 dias no máximo, né, 3 dias é o prazo máximo para uma medicação, estimulante de apetite, né, de orexígeno, realmente funcionar. Não adianta eu passar uma semana esperando que o estimulante de apetite vai ter algum resultado. Vitamina B também, o artigo cita, então a maior parte desses pacientes que estão anorexia, a gente também vai suplementar com vitamina B, tá. Isso é um protocolo que tem se batido bastante, tá. Quais são os principais estimulantes? Os principais que a gente mais usa na clínica e que tem mais, digamos assim, comentários, artigos, é realmente a ciprofloxacina, tá. A primeira seria eu digo assim, a mais comum, eu vou citar para vocês ainda, a ciprofloxacina é o que tem se utilizado, mas tem, assim, alguns efeitos colaterais que são importantes, a gente tem que entender, e não é uma opção simplesmente de primeira escolha, tá. Devido a esses efeitos colaterais, e porque também não consegue manter por muito tempo, porque quanto mais tempo usa, mais efeito colateral tem. Então ele é um antagonista de, serotonina, né, de receptores serotoninérgicos, e também um anti-histamínico. Então, assim, quando ele age ali naquele receptor de serotonina, ele acaba poupando ali a serotonina, tá, e a serotonina é importante para estimular realmente o apetite, certo. E, ele tem o uso chamado off-label em gatos, porque, assim, não tem nenhum artigo que realmente comprovou a eficácia dele, tá, não tem nenhum artigo que comprove a eficácia da ciprofloxacina e também, determine uma dose específica para o gato, tá. Mas tem se utilizado. Efeitos colaterais mais comuns é hiperexcitabilidade, que é mais comum, ou seja, aquele gato fica muito agitado, às vezes fica até agressivo, alguns ficam muito sedados, e os efeitos anticolinérgicos, que diminui né, boca seca, às vezes diminui também a a atividade, aliás, o paciente ele fica mais, ele tem, dilatação pupilar, né, são pacientes que ficam mais assustados, entendeu, pelos efeitos anticolinérgicos também. Essa hiperexcitabilidade é bem comum de acontecer, principalmente se for um uso de 2, 3 dias, tá. Então, assim, é muito complicado a gente usar mais do que 3 dias a ciftetraquina, porque esse paciente, mais cedo ou mais tarde, vai ter essa excitabilidade também, ou sedação, tá. Esse quadro não é para ter aparecido agora, deixa eu passar aqui e já eu volto. A mirtazapina, que seria a opção mais comum e a opção que tem mais estudos, detalhados, né, randomizados com uso em gatos. Então, assim, ela é muito segura em gato, ela tem vários trabalhos publicados em diferentes, afecções, e todos eles realmente recomendam com muita segurança a mirtazapina, tá. Existem algumas possibilidades também de efeitos colaterais que eu vou falar para vocês. E o artigo fala, a dose geralmente é 1,88 miligramas por gato, isso a gente vai fazer a cada 24 horas se for um gato que não tem doença renal ou que não tem hepatopatia. Se for pacientes com doença renal ou hepatopata, a gente faria a cada 48 horas.
Lembrando que ele é um antidepressivo humano, então tem que ser explicado ao tutor que é um antidepressivo. Muitos tutores já tomam mitazapina, que até facilita passar para o gato, mas a explicação que a gente vai dar sempre que não é o uso como um antidepressivo, né? Então, se o gato não está com depressão, tá? Isso tem que ser explicado também. Ele vai servir como realmente um estimulante de apetite, porque ele vai agir também nos receptores serotoninérgicos, tá? Em DRC hepatopatia, eu falei para vocês, a gente vai reduzir de 30% a 50% a dose e diminuir a frequência. Você pode ter a opção de você reduzir a dose, por exemplo, 30%, e manter a cada 48, ou manter 1,88 miligramas a cada 48. O que vai dizer isso? O estadiamento renal desse paciente. Se for de paciente estágio 1 ou 2, você pode manter a cada 48 horas essa dose, tá? Se for um paciente de 3 ou 4, aí claro, você vai ter que realmente diminuir a dose, tá? Então é mais ou menos o que a gente tem feito. Cuidado com interações, porque, vamos lembrar, existe um opioide, aliás, a maioria dos opioides, mas principalmente o tramadol, ele vai também agir ali nos receptores serotoninérgicos, então o tramadol e a metadona também. Então você vai ter uma ação conjunta ali, sinérgica, da mirtazapina e do opioide. Então o uso da mirtazapina com opioide pode aumentar a chance, e geralmente é quando a gente vê que tem esse efeito colateral da mirtazapina, é quando tem associação com opioide, tá? Que é a chamada síndrome serotoninérgica, ou seja, hiperatividade neuromuscular. O paciente fica com muitos tremores, hiperreflexia, tá? Alguns chegam realmente a ficarem comatosos, hiperatividade autonômica, temperatura alta, taquicardia e euforia, ou seja, alteração do status mental. Existem pacientes, especialmente os mais leves, que eles podem ter esse efeito colateral, né, que é uma forma realmente que não dá para a gente prever, mas tem pacientes que vai ter essa síndrome serotoninérgica mesmo sem tomar associação, mesmo sem ter associação com opioides. Mas muito cuidado, na verdade, não tem indicação, ou você prescreve a mirtazapina ou prescreve opioide, seria mais ou menos isso, para te dar mais segurança. Alguns casos não tem como a gente separar, né? Então é diminuir a dose da mirtazapina, né, e continuar o controle de dor com opioide, certo? Porque essa síndrome, ela não é difícil de acontecer. Eu já me deparei com ela algumas vezes, geralmente quando tem essa associação mirtazapina eh, com opioide. Então, lembrando que a mirtazapina, ela, a mirtazapina, ela tem essa vantagem, digamos assim, de você fazer só uma vez ao dia, a cada 48, a cada 24, né? Tem protocolos a cada 72 horas, certo? Depende muito do paciente, mas ela é bem prática, né? Bem prática. Então, assim, esse quadro, eles também achei bem interessante que eles acabaram fazendo um organograma, né? Um algoritmo da utilização da mirtazapina em determinados casos de anorexia. Então, perceba, um gato inapetente, né, um gato anoréxico, você vai, claro, tentar investigar a causa dessa anorexia, se ele tem alguma coisa ali já visivelmente sinal clínico, a gente tem que controlar antes de entrar com a mirtazapina, né? Ou seja, tem dor, tem ilho paralítico, né? Ilho paralítico que a gente vai abordar no curso de abdômen aguda. O ilho paralítico é um distúrbio intestinal, principalmente de ilho, né, que é uma paralisia realmente do ilho, né, uma hipomotilidade do ilho que vai acontecer em muitas doenças inflamatórias, tá? Náusea ou vômito, pirexia, ou seja, isso aqui tem que ser tratado, isso aqui tem que ser realmente medicado para poder você estimular o apetite do gato, tá? Diminuiu a inapetência, certo? Se parcialmente, então você continua a investigar doença crônica, né? A aversão de alimento, é, diminuição do tempo, né? Do tratamento, né? De chegar a essa fase diagnóstica, é, condição pobre, né, corporal, condição corporal diminuída desse paciente, evidência de problema hepático, uma lipidose hepática, se é um paciente crítico, aí você vai optar justamente por colocar uma sonda, como falei para vocês. Paciente crítico, né, lipidose, então, é colocar sonda, né? Vocês não vão pensar em estimular apetite em pacientes críticos e com lipidose hepática, certo? Esse aqui, a lipidose não tem estimulação, opa, de apetite, certo? É, e aí você pode fazer, depois que você fizer pelo menos a primeira triagem, né, primeiro tratamento, você pode depois reavaliar, ver se cabe realmente diminuição de apetite, tá? Se ele tiver diabetes, doença renal, doença hepática, né, você vai aqui fazer a cada 24, 72 horas, tá? Ou você pode também reduzir, dependendo de como está esse paciente, até da fase da doença renal,
falei para você, reduzir de 30 a 50%, né, e sempre acompanhar com o requerimento. Será que ele está realmente adquirindo a quantidade de ração, se ele está se alimentando de uma forma convincente, da forma satisfatória, certo? Se a anorexia é total, menor do que 3 a 5 dias, né, se não tem evidência de malnutrição, tá, você pode entrar com a mirtazapina, tá. Se for maior do que 3 5 dias, então 3 a 5 dias, maior do que 5 dias, ele já preconiza fazer a alimentação enteral, então já entraria com a sonda. Então é aquela faixa que eu falei para vocês, até 3 dias, 3 a 5 dias o máximo, né, tem que ter realmente, critério para entrar com o estimulante de apetite, certo? E aí você vai acompanhando, né, de 2 a 3 dias, tá? E se caso não tenha realmente, se esse paciente não chega a realmente a ingerir a quantidade que ele precisa, aí a gente vai ter que de novo correr aqui para a sonda esofágica. Então perceba que fica nessa faixa aí, 3 dias, prescreve até 3 dias, vê o resultado, vai acompanhando o quanto que ele está conseguindo ingerir, naquele cálculo que a gente fez de quilocaloria por dia, ver o quanto que ele consegue chegar lá com a estimulação de apetite. Isso é que vai dizer para a gente, tá? Não adianta só prescrever o estimulante de apetite e a gente esquecer de saber realmente o quanto que esse paciente está se alimentando, né? O quanto que ele chegou àquele ponto lá do cálculo que a gente fez, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu acabei pulando. Existem outros estimulantes de apetite, tá? Mas que são, todos eles têm efeitos colaterais muito mais graves, que o custo-benefício eh, não, eh, não encoraja a gente de realmente prescrever. O primeiro que ele já foi até utilizado mais algum tempo atrás como estimulante de apetite em algumas possibilidades, como o diazepam ou o midazolam. Ele é um benzodiazepínico, né, ele vai agir ali como antagonista do GABA e, realmente ele causa, uma estimulação bem, rápida de apetite. A gente aplica, principalmente se for intravenoso, e tem gato até que, por exemplo, que volta de uma sedação da anestesia que a gente utilizou, o diazepam ou o midazolam, ele volta comendo tudo, até pano, tudo que tiver pela frente, né. Então, assim, tem uma estimulação muito, rápida, mas também ela é muito fugaz, demora minutos só, né, uns 10 minutos, 15 minutos vai acontecer isso, certo. Qual é o problema do diazepam? Porque ele vai sedar, ele é realmente um benzodiazepínico e ele vai ter também, vai causar alterações hepáticas nesse paciente, principalmente se for usado por muito tempo. Então, assim, tem uma limitação muito grande de utilizar o diazepam como estimulante de apetite, né, principalmente dose oral, que já teve publicações de pelo menos 11 casos, né, de lesão hepática aguda, né, devido ao uso do diazepam por via oral. Então, assim, qual seria uma indicação? Talvez quando esse paciente esteja hospitalizado uma primeira vez, né, e aí você fazer alguma coisa de diazepam, ver se ele come, mas assim, a gente não tem utilizado, tá? Acetato megestrol, que ele é um progestável, ou seja, um anticoncepcional, então ele já não tem, benefício algum, né, ele tem um estimulante de apetite que ele vai agir muito, em cima de prostaglandinas, né, principalmente doenças inflamatórias, que é mais ou menos uma ação parecida com o corticóide faz. Mas não tem indicação, porque, assim, os efeitos colaterais dele são terríveis, né, então, assim, a tendência de fazer neoplasia é muito grande, certo. Nitazapina eu já falei para vocês, nandrolona que é um esteroide, um anabolizante, também teve-se um uso, digamos assim, há uma década atrás, a gente via prescrições de nandrolonas, de esteroides anabolizantes. Ele, sem dúvida, inicialmente vai gerar, um aumento ali do metabolismo e o paciente vai acabar, às vezes, até comendo muito mais, mas percebam o quanto que se vai alterar nesse paciente, função hepática, função renal. E se você geralmente pega um paciente que é doente renal, com neoplasia, isso com certeza vai causar alterações graves nesse paciente. Então também a gente não tem feito. Oxazepam é um outro benzodiazepínico, né, que também tem uma ação parecida com o diazepam e a prednisolona, por ser um corticoide, que aí vai ter uma alteração, assim, vai ter uma interação muito grande nesse paciente. Se for uma doença inflamatória crônica, que muitas vezes o tratamento é corticoide, consequentemente ele vai ajudar o apetite, que ele vai estar tratando também a doença, né. Mas tem que ser usado com critério, então, assim, a gente não utiliza o corticoide para estimular o apetite, na verdade, a gente vai utilizar para diminuir a inflamação e tratar, uma doença. Consequentemente, ele também vai ter aquela ação, diminui a ação da prostaglandina, de citocinas, e consequentemente vai fazer com que esse paciente volte, né, a comer, de uma forma mais rápida, tá. Mas basicamente a gente tem utilizado realmente é a mirtazapina, certo, na dose que eu falei para vocês.
E o que vocês têm que lembrar, o que a gente tem que lembrar, a mirtazapina é a primeira escolha, tem que fazer uma triagem para saber se esse paciente ele tem dor, se ele tem febre, se ele tem náusea, se tem que ser tratado. Aí sim, prescreve a mirtazapina, acompanhamento de 2, 3 dias, 5 dias no máximo. E como é que a gente acompanha? Justamente calculando primeiro quanto que esse paciente tem que comer, né, de ração para suprir aquela quilocaloria por dia. E aí, com a ajuda do tutor, claro, você vai me dizer quantas gramas ele está ingerindo por dia dessa ração. Ah, tá ok, tá conseguindo chegar lá onde a gente calculou, então pronto, pode continuar. E lembrando sempre que tem que saber a causa base da anorexia. Isso é fundamental, porque não tem sentido, não tem como ele passar 30 dias tomando estimulante de apetite, tá? Então era isso, pessoal. Tá? Então vamos começar aí. Se tiver alguma pergunta, podem ficar à vontade, certo? Eu vou dar uma olhada aqui no chat, ver se já tem alguma coisa. Então, eu já vou começar aqui a ler, tá bom? Thales perguntou aqui, vamos ver se diretamente ligado com a gordura utilizada na ração, já que a gordura é um palatabilizante nesse quesito. Eu não sei, Thales, se está perguntando em relação à Tá fora palatabilidade. do contexto. É porque o contexto que eu falei foi quando eu tava falando mais da gordura com relação que tinha ao gato querer comer ou não aquela ração. Na questão do apetite. Sim, sim. A palatabilidade da ração, realmente das ações, elas estão muito relacionadas com gordura, né? Que é o conteúdo ali de gordura e também a qualidade da proteína, certo? É, então, se a gente procurar, por exemplo, para estimular o apetite, também seria interessante entrar com ração mais palatabilizante, né? Com mais palatabilidade. Mas em relação à aversão, não está muito relacionado com gordura, com a composição, na verdade, realmente é com o sabor, né? E com a situação que o gato está vivendo ali em si. Então, se tiver acompanhado, por exemplo, se ele começa a ter vômitos e aí o tutor começa a forçar, por exemplo, uma ração hipercalórica, como vamos citar aqui a recovery. Então, nesse momento que esse gato está sendo forçado à alimentação, ele vai associar esse mal-estar dele a essa tentativa de ingerir a ração. Então, é por isso também que é muito complicado você pedir para o tutor forçar a alimentação com seringa. A partir do primeiro momento esse gato vai aceitar, mas depois o gosto não vai entrar realmente, ele vai botar para fora, ele vai arranhar o tutor. Então é quase que improvável que ele consiga realmente fazer essa nutrição, né? Então, não tem, tá muito em relação à versão, não está muito relacionado com a composição em si, né? Então, a gente sabe que tem rações que tem pouco teor de gordura, mas o gato gosta, né? Tá? Não gerou aversão ainda. As ações naturais, porque tem ação natural que elas não utilizam tanta gordura quanto as outras que Isso, eu conheço. é. Mas tem que ter muito cuidado também com restrição de gordura. Tem que o gato também ele precisa de gordura, né? Algumas doenças a gente tem que limitar, como por exemplo a pancreatite, o ideal é que você não utilize uma ração com tanta gordura. Mas é caso a caso, né? Certo? Certo. Obrigado. Nada. Giovana, a ração deve ser alterada no internamento ou somente em casa após uma estabilização? Então, boa pergunta, Giovana, que é justamente o que a gente começamos a comentar. Então, não adianta, na internação, você já querer mudar a ração. Não adianta. Mesmo um paciente que seja renal, mesmo um paciente que, por exemplo, tenha pancreatite, existem rações para internação, né? Existem rações que têm mais indicação para pacientes que estão ali com convalescência e tratamento, e essas serão utilizadas. A gente, por exemplo, citando o exemplo que é mais comum da doença renal crônica, a gente só vai realmente implementar uma ração renal se esse paciente começar a comer sozinho, né? Se esse paciente tem o apetite, a gente começa a fazer a entrada da ração renal. A não ser que a gente, por exemplo, use em pacientes que sejam sondados. Por exemplo, eu já sondei, coloquei a sonda esofágica no gato, e aí eu já quero começar uma ração terapêutica, mais indicada para o quadro. Aí sim, você pode fazer isso, né? Você pode realmente, via sonda, você vai introduzir, porque afinal de contas, esse gato ele pode sentir cheiro, na verdade, eles ficam ainda com algum tipo de enjoo, devido só à manipulação, o cheiro, mas é melhor do que você tentar fazer uma alimentação oral no paciente que está nauseado, internado. Então, ele associa mesmo a ração nova à doença que ele estava ali sofrendo. Então, é sempre indicado a gente tentar mudar quando esse paciente já está em casa, já está realmente apto a comer sozinho.
Reginaldo, e no Oi. caso assim do internamento, né? Eu passei um tempo no estágio da clínica, na clínica esse começo de ano, e eu notei assim que raramente, como o internamento também era misto, cão e gato, já fica aquele estresse, né? E aí Aham. raramente os animais, os gatos, eles se alimentavam só, e o pessoal tinha esse costume de forçar, tem esse costume ainda de forçar a alimentação dos gatos lá. E aí como seria esse manejo assim no internamento? Porque às vezes o animal nem tá assim num quadro grave, Uhum. é tipo, sei lá, um sedimento na bexiga, e eles costumam internar. Uhum. E aí esse animal não quer comer, porque é muito estressante, os cachorros latindo, Sim, um lugar diferente. E aí, como seria esse manejo desse animal que não está num estágio crítico, hum, mas não quer comer? sim. Se for estresse, aí realmente seria bom já começar, por exemplo, a mitazapina, né? Para tentar estimular esse gato a comer sozinho, né? E diminuir esse fator estresse, né? Com outro tipo de manejo. Uma ambientação melhor, né? Uso de feromônios, entendeu? E se for forçar, o ideal é que force realmente com a ração ali da internação, uma ração que seja mais fácil, mais palatabilidade e tentar forçar. Sempre lembrando de descartar a questão de náusea e dor, né? Que isso realmente vai dificultar ele voltar a comer sozinho. Mas o ideal é sempre tentar diminuir o estresse da maneira possível. Colocar, por exemplo, caixas, abrigos, né? Caixas de papelão no gatil. Tem que realmente tirar esse cão que está latindo de perto, né? Não tem como. Tentar ter uma internação isolada, né? E pode entrar com fármacos, né? O que você pode fazer também para diminuir esse estresse é a própria gabapentina, pode ser utilizada também até por controle de dor, se for o caso também, e a própria mirtazapina. Então, de qualquer forma, se for só estresse, a farmacologia, o tratamento farmacológico dá mais resultado se for alguma doença física, né? Principalmente questão de náusea e dor, entendeu? Não sei se eu consegui responder. Conseguiu. Obrigada. De nada. Mais alguma coisa? Nada mais? Oi, doutor Reginaldo, boa noite. Oi. Só uma dúvida minha. Eu faço a disciplina de semiologia esse semestre, estou fazendo, Certo, e a gente estava aprendendo sobre a semiologia do sistema digestivo e tudo mais, internamento, as práticas, né? E certo. aí, uma dúvida minha é sobre justamente essa alimentação do gato no internamento. Eu já vi muito acontecer de usarem a seringa, né, e forçarem de fato essa alimentação. E o Uhum. meu medo sempre foi do alimento ir parar na via errada, e parar nos Sim, pulmões, sim. enfim. E eu queria saber, assim, quando a gente precisa fazer essa alimentação forçada, o ideal é sempre ir pela sonda, ou deixar o animal, tipo assim, o animal não quer comer, a gente coloca o patezinho lá, ele só cheira, ele não come, Ah, ele precisa comer, a gente deixou um tempinho, ficou esperando, ele não comeu, e ele uhum. precisa, a gente parte para o uso da sonda, ou a gente ainda pode tentar colocar mais assim, um pouquinho na boca dele para ele mesmo mastigar e engolir, porque eu já vi muito de colocarem assim no fundo da garganta mesmo e só empurrarem, e eu sempre Eu fiquei sei. meio em dúvida e preocupada, e É, obrigada. alimentação forçada, ela não é que seja errada em determinado momento, tá? É tanto que nossa internação na clínica a gente faz em alguns casos. Quais são os casos que a gente faz alimentação forçada via seringa, colocando na boca? Naquele paciente, por exemplo, que não tem dor, naquele paciente que não tem náusea, como eu falei toda a apresentação para vocês, e que não tem nada de afecção oral também. O que vai dizer para a gente se vai adiantar fazer essa alimentação forçada, realmente é o quanto que esse paciente vai aceitar. Porque alguns gatos, a gente consegue realmente com calma, com tranquilidade, fazer com que ele ingira, porque de qualquer forma eles têm ainda algum interesse pelo alimento, né? E agora, a partir do momento que a gente coloca a seringa, ele se debate, né? Ele luta com a seringa, luta com a gente vai querer fazer aquele jato rápido, ali realmente a gente já viu que é sinal que não vai rolar, né? Não adianta a gente estar brigando com o paciente, com a seringa, tentando botar na boca, ele pulando, girando ali no gatil e não aceitando. Então, isso é um sinal que a gente não vai conseguir.
Primeiro, a gente não vai conseguir fazer com que ele faça a ingestão suficiente, e segundo, foi o que você falou, que é o risco até dele aspirar, né, de ter um problema pior, pneumonia por aspiração, se a gente ficar forçando. Então, o que eu digo, assim, o que eu acho que esse parâmetro que é o mais importante, é o quanto que ele aceita com tranquilidade, que muitos deles vão aceitar, se a gente pôr no canto da boca, a gente vai conseguir alimentar. Mas, na grande maioria, com o tempo, eles já não começam a aceitar, e a gente vai ter que se programar realmente para colocar uma sonda. Mas nesse período aí, por exemplo, de tentar iniciar com alimentação forçada, a gente pode começar uma mitazapina, sim, entendeu? A gente poderia fazer uma dose de mitazapina e ver se ele já começa a aceitar, né, alguma coisa. É claro que isso é de caso a caso, por exemplo, a gente pega um paciente que já está com anorexia, como eu falei para vocês, há mais de 3 dias, né, tiver aquele paciente já caquético, né, desidratado, então ali é estabilizar e já preparar uma sonda. O quadro clínico realmente vai dizer para a gente, né, tá? Mas, assim, resumidamente, a gente evita brigar com esse paciente, né? Se o paciente realmente não está aceitando, a gente ficar brigando com a seringa e fazer aquele jato rápido não é recomendado. Então, é sinal que não vai funcionar a alimentação forçada, certo? Mais alguma coisa? Pessoal, então eu vou dar um recado rápido, né, que eu falei no começo, não sei, acho que algum de vocês não estavam, lembrando que a gente, a partir do próximo semestre, ou seja, a partir de julho, da primeira reunião de julho, a gente vai começar a contabilizar a frequência, né, então todo mundo que vai estar participando ao vivo, né, vai ter essa frequência, e isso vai gerar algumas, digamos assim, algumas bonificações, né, a gente vai fazer sorteio dos próximos cursos, né, que a gente vai fazer, já tem 2 previstos, né, depois desse infecciosa, e a frequência também vai bonificar esses alunos, né, vão participar de um sorteio para a gente fazer uma bonificação de curso. E também vai ser um critério para quem se interessar de estágio na clínica, na Catos, né. Então, assim, a frequência também, a gente vai pegar esses alunos que têm mais frequência e vai também dar oportunidade de estágio, né, presencial, tá? Quem for fora do estado, a gente vai pagar a passagem, hospedagem, né? Não é brincadeira aí, pessoal, isso aí é brincadeira, tá? Mas, assim, quem estiver fora do estado pode dar a oportunidade de vir aqui estagiar também. Então, eu sei que nem todos conseguem assistir todos os dias, todas as quarta-feiras, né? Fica gravado, enfim, no YouTube, mas, assim, a participação de cada um de vocês é fundamental para ter essa discussão. Então, assim, a gente vai realmente bonificar, né, quem está mais presente, tá? Tá certo? Tá gravado, viu? Então eu disse que não ia pagar passagem nem hospedagem, certo? Eh, então mais alguma E dúvida, outra pessoal? coisa, professor, é para que todo mundo que está aqui divulga também nos grupos da faculdade de vocês, divulguem com os amigos de vocês, porque essa oportunidade é única, né? Tá aqui Exatamente, aprendendo, exatamente. maravilhoso. E a gente vai, Divulguem, povo. e a gente vai fazer certificado também, tá? Para todo mundo que está presente, vai ser certificado semestral. Então, a partir do próximo semestre, né, quem for assistindo, que tiver as presenças todas, a gente vai dar também um certificado. A gente vai explicar melhor na próxima reunião, tudo isso aí. Eu estou adiantando, mas a gente vai detalhar. Mas só para vocês avisarem já todo mundo que não está aqui, quem pertence ao grupo, que se conhece, que a gente vai começar a contabilizar a frequência justamente para dar certificado e também gerar, né, essas possibilidades aí de estágio, né, e também de curso, tá bom? Gabriela está perguntando, é pelo Dr. Cat a divulgação? Pode ser sim, pode ser postagem, né, do nosso Instagram, tá? E WhatsApp, né? Tentam ficar movimentando, tá certo? E, gente, quem não segue a gente é @medfelino, tá, gente? Vamos lá seguir. Exato. Vamos Nosso anotar aqui. Instagram. Tranquilo? Então, boa noite a vocês, tá? Vai ficar gravado. Vou colocar um caso clínico, tá certo? E essa semana também a gente vai colocar as opções de artigo para daqui a 15 dias, né? Os encontros são quinzenais. Ok? Muito obrigado aí, pessoal. Até a próxima, tá? Fiquem bem, fiquem com saúde. Até mais. Até mais, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Até mais.